Boa noite a todos. Boa noite. Declaro aberta a 25ª reunião ordinária da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nosso trabalho. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Leandro Ribeiro Reginato, para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Boa noite. Antônio Francisco Leodoro, presente. Antônio Marcos Martins, presente. Aristeu Brolese Filho, presente. Cláudia Aparecido Borba, presente. Danila Amâncio Alberto Costa, presente. Joaquim de Assis dos Santos, presente. José Wilson Domingues, presente. Leandro Ribeiro Reginato, presente. Suelene Almeida, presente. Ainda com a palavra, o secretário da mesa diretora, Leandro Ribeiro Reginato, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 24ª reunião ordinária da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aos 9 dias do mês de agosto de 2021, às 18h30, no recinto de sua sede, cita na Rua Padre Zeferino, número 84. Sob a presidência do vereador Joaquim de Assis dos Santos, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença de todos os vereadores da casa, senhores Antônio Francisco Leodoro, Antônio Marcos Martins, Aristeu Brolés Filho, Cláudia Aparecido Borba, Danila Amâncio Alberto Costa, Joaquim de Assis dos Santos, José Wilson Domingues, Leandro Ribeiro Reginato e Suelene Almeida. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião e solicitou ao secretário da mesa diretora, vereador Leandro Ribeiro Reginato, que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, foi assinada pelos vereadores presentes. Continuando com a palavra, o senhor secretário fez a leitura da correspondência recebida, a saber, ofício número 0510-2021, da representação da Gerência Executiva de Governo de Poços de Caldas, Minas Gerais, informando sobre o contrato de financiamento celebrado com a Caixa Econômica Federal com recursos da Caixa. O senhor presidente suspendeu os trabalhos e concedeu o uso da palavra à vereadora Suelene Almeida, escrita para o pequeno expediente, que falou sobre suas indicações para o calçamento da PAI e fez leitura da correspondência enviada pela entidade. Reabertos os trabalhos e não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, o senhor presidente passou à segunda parte, com a ordem do dia, compreendendo discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 042/2021, que altera a redação do artigo 1º da lei número 2348/2020 e das outras providências. Com o parecer de todas as comissões permanentes favoráveis à sua aprovação, colocada em discussão usando da palavra os vereadores Antônio Marcos Martins, Joaquim de Assis dos Santos e Cláudia Aparecido Borba, colocado em votação, o projeto de lei número 042/2021 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Votação em turno único da indicação número 117/2021 da vereadora Suelene Almeida, indicando ao senhor prefeito municipal providências no sentido de estudar a possibilidade de se proceder à implantação de redutor de velocidade na Rua Amazonas, mais precisamente em frente à residência do senhor Mauro Domingues. Colocada em votação, a indicação número 117/2021 foi aprovada em turno único por unanimidade. Votação em turno único da indicação número 118/2021 da vereadora Suelene Almeida, indicando ao senhor prefeito municipal providências no sentido de estudar a possibilidade de se proceder à manutenção da ponte localizada no bairro Cachoeira dos Luiz, na proximidade da residência do senhor Herculano Silvério. Colocada em votação, a indicação número 118/2021 foi aprovada em turno único por unanimidade. Votação em turno único da moção da vereadora Suelene Almeida, propondo que seja consignado em ato um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria de Souza Araújo, ocorrido no dia 3 de agosto de 2021, no município de Itajubá, Minas Gerais. Colocada em votação a moção número 020/2021, foi aprovada em turno único por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente explicou aos senhores vereadores que, de conformidade com o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de lei número 042/2021, ora aprovado em segundo turno, seria apreciado também em redação final nessa mesma reunião. Suspendeu os trabalhos por 10 minutos,
a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresentasse os pareceres de redação final do projeto de lei número 042/2021. Reabertos os trabalhos, o senhor presidente solicitou aos membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação que apresentasse o parecer de redação final do mencionado projeto, o que foi feito e a seguir colocado em discussão e votação o parecer de redação final do projeto de lei número 042/2021 foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria a ser apreciada, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata, que, lida e aprovada, vai assinada pelos vereadores presentes. Plenário. Vereador Jorge Borges de Paula, aos 9 dias do mês de agosto de 2021, em tempo, na ata da reunião anterior, conste que o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa diz: o senhor presidente fez economia, mas sem faltar recursos financeiros para o bom andamento dos trabalhos da Câmara Municipal. Todos de acordo? Sim. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Apenas no item A, ele começa com o projeto de lei 042, aprovado em segundo turno, e na sua finalização, a seguir colocado em votação, o projeto de lei 042/2021 foi aprovado em primeiro turno. Na verdade, foi aprovado em segundo turno. Tanto é que nós votamos o parecer de redação Segundo final. turno e redação final. Também. Obrigado, senhor presidente. Então, a ata está aprovada. Sim. Só assinei na primeira. Uhum. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra aos oradores inscritos para o pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Na pessoa do qual eu cumprimento os demais vereadores. Boa noite aos funcionários da casa e todos que nos acompanham presencialmente pelas redes sociais. É um prazer tê-los com a gente. Eu solicitei a confecção de um requerimento, que eu acredito que a semana que vem, né, vai em votação aqui, pedindo ao Executivo explicações sobre a interdição parcial da ponte da Vargem Grande,
próximo à Venda do Chiquinho, que já faz um tempo significativo que se encontra parcialmente obstruída. E o pessoal questiona, pergunta, né? E até então, extraoficialmente, que eu conversei, acredito que seja, mas seria alguns tabuleiros que teriam danificados. Depois teve problema de ruptura de um cano da Copasa, e, né, então está funcionando parcialmente. Então, eu acredito que, quando vier o requerimento, a gente vai ler aqui e explicar, né, oficialmente o que está acontecendo. Mas eu queria adiantar o seguinte, que essa ponte foi construída, quando nós assumimos a prefeitura, ele tinha uma ponte de madeira, né, muito rebaixada, que com pouquíssimo volume de água, ela já transbordava. Tinha que esperar passar a enchente para... Então, fizemos um projeto para suspender significativamente ali, um aterro bem alto dos dois lados, e construir uma ponte, né, com características modernas. Foi contratada uma empresa idônea, né, licitação, tudo dentro dos padrões, da lei, dos trâmites legais. Foi feito, né, os paredões com toda a infraestrutura, com a base, a fundação, tudo tranquilo, né, tudo assinado pelo engenheiro. Eu acompanhei essa ponte, foi muito complicado a construção dela, porque teve que fazer um desvio parcial que dava problema todo, né, direto, dando problema, tinha que dar manutenção nesse desvio, colheita de batata, volume alto de colheita de batata na época, chuvas. E depois veio umas vigas de ferro enormes, umas vigas espessas, né, que foram afixadas, e depois os tabuleiros. É um modelo de ponte que, na época, estava sendo oferecida pelo Estado, né. Eu estive em Belo Horizonte, né, falei da importância dessa estrada, a importância dessa ponte. Inclusive, várias cidades da região aqui, Ouro Fino, mesmo do lado do mercado, tem uma semelhante, muito, né, menor, mas parecida. Nas cidades vizinhas, todas construíram pontes similares a essa. E na época que veio esses tabuleiros, né, que são aquelas placas que foram afixadas sobre as vigas de ferro, né, enormes, vieram duas danificadas. Logo que descarregou, no outro dia eu fui para Belo Horizonte. Chegando lá, fui no gabinete do deputado, o assessor do deputado foi comigo na CETOP, levei o relatório. Na outra semana foram trocados esses tabuleiros e a ponte foi concluída. E uma característica muito, digamos assim, significativa e muito importante dessa ponte, é uma ponte de concreto que sobrou dinheiro. Sobrou R$ 85.578,60. Ela faz parte desse material que eu fiz 2 anos depois que eu saí da prefeitura, com recurso próprio, onde todas as obras sobrou dinheiro. Não é mérito meu, não é nada bonito isso aí é mais que obrigação. A pessoa tem que ser honesta, o político não basta ser honesto, ele tem que provar que é honesto. Tem que trabalhar com o dinheiro do povo e provar a honestidade. E eu acredito que existe em outros lugares ponte de concreto feito pela prefeitura que sobrou dinheiro, mas são casos raríssimos isso. Que é a maneira mais fácil de você, né, falar que gastou 10 caminhões de concreto a mais lá embaixo da terra, quem é que vai lá para conferir? Essa ponte foi construída com todas as especificações de engenharia, muito bem construída, né, e sobrou dinheiro. Então, não vamos aguardar, né, a resposta do Executivo referente, né, por que essa ponte, por tanto tempo, está danificada, parcialmente, né, interditada. Ela é mão dupla, né, foi uma ponte larga, que... Abaixo de Deus, né, tudo é possível, mas todas as enchentes que eu vi hoje, até hoje, naquele lugar, nenhuma delas passava por cima da ponte. Só se vier uma enchente acima das que já vieram, né, nos 56 anos de vida meu aí, que até agora eu vi, meu pai tem sítio ali, eu passei muitas vezes ali. Muitas vezes fiquei até 11 horas, meia-noite, na Venda do Chiquinho ali, com o caminhão de batata, esperando passar a enchente para a gente vir embora para casa. Né? Então eu conheço, tem história para contar dali. Então nós vamos aguardar e eu vou fazer um relatório oficial sobre isso aí. E gostaria de aproveitar o ensejo, eu estive andando no bairro vizinho onde eu moro, na estrada vicinal do bairro Ponte Alta, né, saindo de Bueno no sentido Socorro, logo após a Ponte da Usina, a primeira entrada à esquerda, que vai na residência dos Rosa, né, tem trechos tão complicados ali, eles solicitaram que eu, né, pedisse ao Executivo que, assim que possível, dentro da programação, fizesse a manutenção dessa estrada, com cascalhamento e tudo. E logo à frente, no bairro Machado, vulgo ali, Guatura, né, que é um bairro que eles denominam, mas oficialmente não tem. E, então, na residência da família do finado Zé Dionísio, e logo adiante,
que vai para os Felipe, entrada dos Felipe ali, do Edson Brejon, também se encontra necessitando de cuidados. Eu ando conversando com o pessoal, né, em todos os bairros aí, e bem light, bem tranquilo. Eu não falo nada aqui que não seja pedido deles. Pode estar o que for lá, eu converso. Ele solicitou, eu não vou falar que eu não vou pedir. E não vou falar que peço e não vou pedir. Então, eu estou pedindo a pedido dos moradores, né? Sim. Que o prefeito, assim, dentro da sua programação, tenha um carinho por essas entradas aí que elas estão necessitando de cuidados. Então é isso, senhor presidente. Muito obrigado, hein? Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Boa noite. Boa noite, aqui estamos assistindo pelas redes sociais. Boa noite, servidores da Câmara. Serginho, Fernando, sejam bem-vindos. Um agradecimento ao Afrânio pela limpeza do estado do Rio das Antas, né, que ele realizou essa semana passada. Então, a Afrânio e sua equipe, né, parabéns, né, por essa limpeza, essa manutenção lá. E também não poderia deixar de agradecer pela parte seguida, né, a retirada das lâmpadas que foram queimadas, né, agora já foram trocadas. E também eu estive quinta-feira com o senhor prefeito, a pedido de moradores de alguns bairros. Então, nós falamos sobre as edificações e falei para eles do Machado 1, né? Até a divisa do bairro Bom Bucal, né? Que é a divisa de Monte Sião. Então, a pedido da dona Rose Ferreira, a manutenção, o alargamento da estrada, a limpeza dos bueiros, porque já faz um tempo que não é feita a conservação da estrada. E também a limpeza dos bueiros no bairro chegando lá até a torre. Fazendo o bairro da torre lá, até o final lá, os bueiros, né, estão entupidos e precisa de manutenção. Também sobre a pracinha ali da saída de Ouro Fino, né, a pracinha ali perto a Vitório Beguini, né, que é frequentada por idosos, por crianças, por casais. Então, eu pedi também, né, conversando com o senhor prefeito, uma proteção do lado da pracinha, por ser ali um lugar de trânsito muito grande, né? E como ali é um lugar gostoso, tem as árvores ali, né, uma proteção, então que seja feito, né, uma proteção ao lado da praça, para dar mais segurança para quem frequenta aquela pracinha que é bem pequenininha, né? E também, assim, quero dizer que todas essas indicações que eu fiz, né, que estou fazendo, elas se encontram aqui nessa casa, muitas delas ainda para ser feita, porque tem uma sequência para, né, para seguir, né? Então, às vezes, o serviço sai antes da indicação, né? Mas nós temos que ter paciência, porque todos fazem indicação e a gente, né, frequentando, né, e em alguns bairros, a gente sempre ouve, né, o morador, né, na sua maior necessidade, que é sempre a estrada mesmo, né? Estrada, em manutenção, limpeza, alargamento, né? Então, eu quero agradecer, né? Tenho o maior carinho pelas indicações que eu faço, ouvindo as pessoas que me pedem, né? Aquelas que são realizadas, aquelas que não são, talvez por falta de alguma coisa ainda não foram, talvez nem sejam, mas eu agradeço a atenção que tem dado as indicações. E ao pessoal, né, que procura a gente aproveita também o final de semana para percorrer alguns bairros, né? E sempre vê a dificuldade, né? Sempre assim, é mais nas estradas assim vicinais também que está acontecendo, como lá no bairro Dois Irmãos, a estrada que vai no sítio da Dona Maria da Glória Góes, né? Eles estão com muita dificuldade, né, para tirar o morango. Por a estrada estar realmente em péssimo estado, né? Então, já pedi outras vezes, fui atendida, a família foi atendida, mas agora está também necessitando que passem, né, para a máquina, para a manutenção, porque eles realmente estão com muita dificuldade para tirar o morango de lá.
E também conversando com o prefeito Silvio Félix, ele disse que essa semana a máquina estará passando lá na Cachoeirinha, né, a pedido de vários moradores lá, né, para limpeza, manutenção e alargamento. Então, desde já, eu agradeço ao senhor prefeito, ao vice-prefeito Juninho Cavini, todas as equipes, né, envolvidas nesse trabalho na zona rural. Muito obrigada, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Aristeu Brolese Filho. Boa noite, senhor presidente Joaquim. Boa noite. Boa noite aos demais vereadores. Seja muito bem-vindo, Berguinho, Fernando. Boa noite ao público que nos acompanha pelas redes sociais. Boa noite aos funcionários desta casa. Eu gostaria de fazer um agradecimento ao deputado Alberto Pinto Coelho, Betinho. Tive, agora no dia 9 de agosto, tive a imensa satisfação de entregar para o Departamento de Esporte e Lazer, através de um ofício, de uma indicação minha ao deputado, R$20.250. Foram adquiridos bolas de voleibol, bolas de futebol de campo, bolas de futsal, bombas para encher bolas, coletes, vários uniformes, kits uniformes para atletismo e vários troféus. Então, eu quero agradecer ao deputado por esse valor simbólico, mas que é de extrema importância, né? A gente temos que apoiar o esporte, investir no esporte, e esse recurso aí foi muito bem-vindo. E gostaria também de reforçar também ao Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural a solicitação que eu fiz referente à roçada na estrada Campo Grande até a divisa com o Senador Amaral e Bom Repouso. É uma estrada de extrema importância e há um alto volume de mato nas laterais da estrada que precisa ser feito serviço de roçada. Até estou indo agora, no dia 24 de agosto, está para ser aberta uma agenda, ou dia 14 de setembro, para mim está indo em Brasília, estou indo levar um projeto para ver a possibilidade da gente conseguir alguma questão sobre o asfalto naquela estrada de extrema importância. Até reforço com todos os vereadores, todos nós temos deputados, para nós cobrar os nossos deputados, tanto estaduais como federais, para a gente conseguir aí a pavimentação asfáltica nessa estrada, que é de extrema importância para o nosso município, para a economia do nosso município. Então, temos que unir as forças para poder um sonho se tornar realidade. Por hoje é só. Muito obrigado. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte, para apreciação das proposições constantes da ordem do dia. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 041/2021. Projeto de lei número 041/2021, de 29 de julho de 2021. Altera a lei municipal número 2150, de 25 de outubro de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2018 a 2021. Altera a lei municipal número 2323, de 15 de junho de 2020, lei de diretriz orçamentária, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2021 e autoriza a abertura de decreto especial no orçamento do exercício financeiro de 2021. Lei número 2345, de 26 de novembro de 2020. O povo do município de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, por meio de seus representantes legais, aprova, e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada a inclusão do projeto 1297, reforma e ampliação, Escola Paula José Andere, no plano plurianual para o período de 2018 a 2021, a qual será vinculada ao programa 0015 Ensino Fundamental ao Alcance de Todos, com as seguintes características. Característica da ação: projeto novo, temporário, início previsto 8 de 2021, término previsto 12 de 2021, unidade responsável pela execução da ação. Código 020902, descrição, Departamento de Educação. Artigo 2º. Fica autorizada a inclusão do projeto de que trata o artigo anterior no anexo de metas prioridades da Lei de Diretriz Orçamentária para 2021.
Artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor de R$ 200 mil para fazer face à execução do projeto de que trata o artigo 1º desta lei, de acordo com as seguintes classificações. Órgão: Prefeitura, Unidade 020902, Departamento de Educação, Função 12, Educação, Subfunção 361, Educação Fundamental, Programa 0015, Ensino Fundamental ao Alcance de Todos. Projeto 1297, Reforma e Ampliação, Escola Paulo José Andere. Natureza da despesa, 44.9051, Obras e Instalações. Valor, R$ 125 mil. Fonte, Ensino, DE 101. Órgão, Prefeitura Municipal. Unidade, Departamento de Educação. Função, Educação. Subfunção, Educação Fundamental. Programa, Ensino Fundamental ao Alcance de Todos. Projeto, Reforma e Ampliação da Escola Paulo José Andere. Natureza da despesa. Demais serviços, pessoas jurídicas. Valor, R$ 75 mil. Fonte, Ensino, DE 101. Artigo 4º. Havendo necessidade, fica o Poder Executivo autorizado a proceder suplementação orçamentária, respeitando os limites definidos na Lei Orçamentária Anual número 2.345, de 26 de novembro de 2020. Artigo 5º. Usar-se-á como fonte de recursos para abertura do referido crédito especial, a anulação parcial da seguinte dotação orçamentária. Órgão Executivo, Unidade, Departamento de Educação, Função, Educação, Subfunção, Educação Fundamental, Programa, Ensino Fundamental ao Alcance de Todos, Projeto, Transporte Escolar, Ensino Fundamental. Natureza da despesa, demais serviços, pessoas jurídicas. Valor, R$ 200 mil. Fonte, Ensino. Artigo 6º. A lei estará em vigor na data de sua publicação. Bueno Brandão, 29 de julho de 2021. Prefeito Municipal Silvio Antônio Félix. Justificativa. Senhor Presidente, com os cordiais cumprimentos, vimos pelo presente encaminhar a esta egrégia casa projeto de lei que visa atender às necessidades do município. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para abertura de decreto especial, para a criação de dotações orçamentárias especiais que serão destinadas à reforma e ampliação da Escola Municipal Paulo José Andere, alterando, portanto, as leis municipais número 2.150, de 25 de outubro de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2018 a 2021. Lei Municipal número 2.323, de 15 de junho de 2020. Lei de Diretriz Orçamentária, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021. Sendo só que cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Bueno Brandão, 29 de julho de 2021, Prefeito Silvio Antônio Félix. Em discussão em primeiro turno, projeto de lei número 041/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos, os presentes. Boa noite. Boa noite. Boa noite a quem nos acompanha pela transmissão da Câmara Municipal. O senhor Fernando aqui também, fazendo a transmissão através de suas redes sociais. O que eu achei interessante nesse projeto de abertura de crédito especial foi a anulação de R$ 200 mil frente ao transporte escolar e o uso para obras na Escola Professor Paulo José Andere. Visto que a Prefeitura vem terceirizando algumas questões de transporte escolar, mas principalmente vejo que essa possibilidade de anulação orçamentária seja muito também pelo não transporte dos alunos nesses meses de 2021, frente à pandemia. Então foi aí uma boa solução, uma boa visão do Executivo Municipal. Parabéns aos envolvidos pela ação.
Obrigado, senhor presidente. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 041/2021, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, projeto de lei número 041/2021. Como voto, o vereador Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Como voto, o vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Como voto, o vereador Aristeu Brolese Filho. Sim. Como voto, o vereador Cláudio Aparecido Borba. Sim. Como voto, o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Como voto, o vereador Joaquim Assis dos Santos. Sim. Como voto, o vereador José Wilson Domingues. Sim. Como voto, o vereador Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Como voto, a vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 041/2021 foi aprovado em primeiro turno por 9 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 043/2021. Projeto de lei número 043/2021. Autoriza a abertura de decreto especial no orçamento do exercício financeiro de 2021. Lei número 2.345, de 26 de novembro de 2020 e das outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica autorizado a inclusão do projeto 2.286, incremento temporário para custeio de serviços de atenção primária à saúde, no plano plurianual para o período de 2021, a qual será vinculada ao programa Promoção à Saúde de Qualidade, com as seguintes características. Incremento temporário para custeio dos serviços de atenção primária à saúde, APS. Característica da ação, atividade. Novo, temporário, início previsto 8 de 2021, término previsto 12 de 2021. Unidade responsável pela execução da ação. Código 0210. Descrição. Fundo Municipal de Saúde. Artigo 2º. Fica autorizada a inclusão da atividade de que trata o artigo anterior, no anexo de metas prioridades da Lei de Diretriz Orçamentária para 2021. Artigo 3º. Fica ao Poder Executivo a abrir crédito especial na Lei Orçamentária Anual, LOA 2021, no valor de R$ 550.019 reais, para fazer face à execução da atividade de que trata o artigo 1º desta lei, de acordo com as seguintes classificações. Órgão, Prefeitura Municipal. Unidade, Função Municipal de Saúde. Função, Saúde. Subfunção, Atenção Básica. Programa, Promoção à Saúde de Qualidade. Atividade, incremento temporário para custeio dos serviços de atenção primária à saúde. Natureza de despesa. 31.90.0400, valor R$ 339.000. EMBAP. Órgão, Prefeitura Municipal. Unidade, Função Municipal de Saúde. Função, Saúde. Subfunção, Atenção Básica. Programa, Promoção à Saúde e Qualidade. Atividade, incremento temporário para custeio dos serviços de atenção primária à saúde. APS. Natureza de despesa. 31.90.1100. Valor R$ 105.000. Órgão, Prefeitura Municipal. Unidade, Fundo Municipal de Saúde. Função, Saúde. Subfunção, Atenção Básica. Programa, Promoção à Saúde e Qualidade. Atividade, incremento temporário para custeio dos serviços de atenção primária à saúde. APS. Natureza da despesa. 31.90.1300. Valor R$ 32.000. Órgão, Prefeitura Municipal. Unidade, Função Municipal de Saúde. Função, Saúde. Subfunção, Atenção Básica. Programa, Promoção à Saúde e Qualidade. Atividade, incremento temporário para custeio dos serviços de atenção primária à saúde. Natureza de despesa. 31.90.1600. Valor R$ 9.000. Órgão, Prefeitura Municipal. Unidade, Função, Fundo Municipal de Saúde. Função, Saúde. Subfunção, Atenção Básica. Programa, Promoção à Saúde e Qualidade. Atividade,
incremento temporário para custeio dos serviços de atenção primária à saúde. Natureza de despesa, R$ 31.90.94.00, valor R$ 5.000. Órgão, Prefeitura Municipal, Unidade, Fundo Municipal de Saúde, Função, Saúde, Subfunção, Atenção Básica, Programa, Promoção à Saúde e Qualidade, Atividade, Incremento temporário para custeio dos serviços de atenção primária à saúde. Natureza da despesa, R$ 33.90.30.00, valor R$ 39.000. Órgão, Prefeitura Municipal, Unidade, Fundo Municipal de Saúde, Função, Saúde, Subfunção, Atenção Básica, Programa, Promoção à Saúde e Qualidade, Atividade, Incremento temporário para custeio dos serviços de atenção primária à saúde. Natureza da despesa, R$ 39.90.39.00, valor R$ 21.019. 33. Natureza da despesa. Natureza da despesa, R$ 33.90.39.00, valor R$ 21.019. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar como fonte de recursos para a abertura dos referidos créditos especiais o excesso de arrecadações de que trata o artigo 3 desta lei, conforme estabelece o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei número 4.320, de 64. Artigo 5º. Fica ao Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar às classificações autorizadas no artigo 3º, até o valor correspondente a 25% do referido artigo. Artigo 6º. Essa lei entrará em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito, 2 de agosto de 2021, Silvio Antônio Félix. Justificativa. Senhor Presidente, com os cordiais cumprimentos, vimos pelo presente caminhar a esta egrégia casa o projeto de lei que visa atender a necessidade do nosso município. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para a abertura de crédito especial na Lei Orçamentária Municipal, LOA 2021, em virtude do recebimento de novos recursos financeiros não previstos na Lei Orçamentária Anual, LOA 2021, o que torna necessária a abertura de novo crédito especial por meio de lei específica. Na atividade 2.286, incremento temporário para custeio dos serviços de atenção primária à saúde, APS. Os recursos financeiros são oriundos de transferências de recursos do SUS, através da portaria número 1462, de 30/6/2021, do Fundo Nacional de Saúde, originada pela emenda de relatoria, indicada pelos ilustres deputados federais Olavo Bilac Pinto, valor de R$ 100.019. Zé Vitor, valor de R$ 100.000. Gilberto Abramo, valor de R$ 150.000. E Igor Timo, valor de R$ 200.000, destinado ao incremento temporário para o custeio dos serviços de atenção primária à saúde, APS. Sendo só que cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Bueno Brandão, 2 de agosto de 2021, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Divisão de Contabilidade e Orçamento. Programa do Governo. Descrição de ação. Código 0020, Promoção à Saúde e Qualidade. Descrição da ação. 2.286, Incremento temporário para custeio de serviços de atenção primária à saúde. Descrição. Recursos financeiros destinados a incremento temporário para custeio dos serviços de atenção primária à saúde. Estimativa das despesas. Natureza. Pessoal e encargos. 2021, 490 mil. 2022, 0. 2023, 0. Material de consumo. 2021, 39 mil. 2022, 0. 2023, 0. Serviços de terceiros.
2021, R$ 21.019. 2022, zero. 2023, zero. Contribuições, 2021, zero. 2022, zero. E 2023, zero. Equipamentos e material permanente, 2021, zero. 2022, zero. 2023, zero. Total, R$ 550.019. Impacto orçamentário financeiro. Exercício 2021, valor estimado do evento, R$ 550.019. Orçamento, R$ 41.500.000. Impacto, 1.325. 1.32.534. É 1,326%. Isso. Impacto orçamentário no exercício de vigência. Estimativa da despesa, R$ 550.019. Dotação existente, zero. Crédito suplementar especial, R$ 550.019. Fonte de custeio, DR MPAB. Foi verificado o impacto orçamentário e financeiro no exercício do início da vigência do evento. Portanto, no exercício de 2021, ficou constatado também que os recursos financeiros já se encontraram disponíveis no cofre dessa municipalidade, data 2/8/2021. Resumo do impacto financeiro. Eventos. Pessoal e encargos, 2021, 490.000. 2022, zero. 2023, zero. Material de consumo, 39.000. 2021, 39.000. 2022, zero. 2023, zero. Outros serviços de terceiros, 2021, R$ 21.019. 2022, zero. 2023, zero. Total, 2021, R$ 550.019. 2022, zero. 2023, zero. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 043/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 043/2021, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei número 043/2021. Como vota o vereador Antônio Francisco Eliodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolese Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador Joaquim Assis dos Santos? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Suelene Almeida? Sim. O projeto de lei complementar número 036/2021 foi aprovado em primeiro turno por 9 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 036/2021. Projeto de lei complementar número 036/2021. Dispõe sobre o aumento do número de vagas dos cargos de enfermeiras e técnicos da enfermagem e das outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. Fica aumentado o número de vagas dos cargos de provimentos efetivos de enfermeiros e técnicos da enfermagem, constante no anexo 4º do quadro de cargos de provimentos efetivos da Lei Complementar número 1590 de 2005, ficando em conformidade com a tabela seguinte. Nível 16 e 12. Denominação: enfermeiras, técnicos em enfermagem. Quantidade de cargos existentes: enfermeiras 1, técnicos em enfermagem 7. Quantidade de cargos a serem criados: enfermeira 2, técnicos em enfermagem 4. Total de cargos: enfermeira 3,
Técnico da enfermagem, 11. Artigo 2º. Fica ao Poder Executivo Municipal autorizado a contratar em caráter emergencial para atender a necessidade temporária e de excepcional interesse público para o combate e enfrentamento à pandemia de coronavírus, Covid-19, pelo período que perdurar o estado de calamidade pública em saúde, até quando houver exigência imprescindível para o enfrentamento da emergência de saúde. Servidores para ocupar as vagas previstas no artigo 1º desta lei. Em decorrência do atendimento da saúde pública municipal, parágrafo único, explicam-se as disposições da Lei nº 2.228, 2018, as contratações ora autorizadas. Artigo 3º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Bueno Brandão, 5 de agosto de 2021. Prefeito Municipal, Silvio Antônio Félix. Justificativo. Tem a presente proposição o intuito de autorizar a criação de vagas de enfermeiras e técnicos de enfermagem para atender às necessidades do município. Como é de conhecimento de todos, a pandemia de coronavírus Covid-19 está impactando o mundo inteiro, especialmente a área de saúde. Assim, os nossos enfermeiros e técnicos de enfermagem não estão sendo suficientes para atender a demanda, que cresceu muito, pois os profissionais atuam diretamente na triagem de pacientes com suspeitas ou infecções confirmadas para a Covid-19. Destarte, faz-se necessário a criação de novas vagas, ressaltando que não se pretende preencher de imediato todas as vagas a serem criadas, mas à medida que forem necessárias, de acordo com a demanda. Agregue-se por oportuno que a medida está acompanhada da estimativa do impacto orçamentário financeiro e da declaração do ordenador da despesa, nos moldes de que determinam os artigos 15, 16, 17 e 21 da Lei Complementar número 101 de 2000. A proposição também respeita o percentual dos gastos com o pessoal do Executivo para fim de análise de viabilidade de frente ao disposto no artigo 20 do inciso 3 e 22, parágrafo único, inciso 2, da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo que tal medida não extrapolará o limite legal das despesas com o pessoal do Poder Executivo. Assim, envia a presente proposição para a honrada Câmara Municipal de Bueno Brandão, requerendo a sua tramitação em regime de urgência, salientando desde já que a compreensão dos nobres dias para a instituição da presente medida se faz mister. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Estimativa do impacto orçamentário e financeiro. Artigo 15, 16 e 17 da Lei Orçamentária 101 de 2000. Fundamentos legais. O presente trabalho é elaborado por solicitação do Prefeito Municipal, para os fins de atender aos dispostos da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Orçamentária 101 de 2000, relativa à proposta descrita acima, concluindo que o acréscimo mensal sobre as despesas com o pessoal no exercício de 2021 será de R$ 3.870,50. Premissas, metodologia de cálculo. O referido projeto de lei complementar trata-se da despesa de pessoal continuada, devidamente prevista, com dotações suficientes na Lei Orçamentária Anual. No plano plurianual, a Lei de Diretriz Orçamentária, atendendo assim ao disposto como premissas, no inciso 2º do artigo 16 da Lei Orçamentária 101 de 2000. Ficam criados os cargos de enfermeira e técnico de enfermagem como se segue. Denominação, cargo a ser criado. Enfermeira, 2. Denominação, cargo a ser criado. Enfermeiras, número de vagas a serem criadas, 2. Vencimento mensal do cargo técnico de enfermagem, programa PCF, R$ 6.134,08. Total das despesas no exercício com criação dos cargos, R$ 33.226,26.
Denominação a ser criado, técnico de enfermagem. Número de vagas a serem criadas, 4. Vencimento mensal do cargo técnico de enfermagem, programa PSF. R$ 7.736,42. Total da despesa com exercício, com criação dos cargos, R$ 41.905,63. Como metodologia, ser adotada a análise dos dados reais, ocorrido nos últimos 2 exercícios anteriores e no exercício vigente. Cálculo dos limites legais permitidos. Receita corrente líquida, evolução. Ano 2019. Receita corrente líquida. R$ 25.838.777,57. Receita total, R$ 27.229.273,70. Evolução da receita corrente líquida, 94,89%. De gasto com o pessoal, 45,93%. Ano 2020. Receita corrente líquida, R$ 29.601.113,06. Receita total, R$ 33.638.839,25. Receita corrente líquida, em porcentagem, 88%. Gasto com o pessoal, 43,68%. Ano 2021. Receita corrente líquida, previsão, R$ 36.860.480. Receita total, previsão, R$ 41.500.000. Evolução da receita corrente líquida, 88,82%. Previsão, gasto com pessoal, previsão, 40,28%. Média da evolução da receita corrente líquida nos últimos 2 exercícios anteriores, bem como a da previsão para o exercício corrente, 88,82%. A média dos gastos totais com o pessoal nos últimos exercícios, bem como no da previsão para o exercício corrente, foi de 40,28%. Projeção da receita corrente líquida para o exercício de 2018. Previsão da receita total para 2021, R$ 41.500.000, conforme a Lei Orçamentária 2021. Projeção da receita corrente para 2021. Não? Para 2021, R$ 36.860.480. Previsão de gasto com pessoal e encargos do Executivo, R$ 14.844.484,04. Total das despesas de exercícios com a criação dos cargos de enfermeiras e técnicos de enfermagem somam R$ 75.131,89. Valor este que corresponderá a 0,20% da receita corrente líquida prevista para o exercício. Análise da apuração do limite legal. Observa-se que a previsão do percentual de gastos com pessoal no exercício de 2021 em relação à receita corrente líquida foi de 40,28% e que o gasto total com a criação dos cargos de enfermeiros e técnicos de enfermagem serão no exercício de 2021 o montante de R$ 71.131,89, que corresponde a 0,20% do valor projetado para a receita corrente líquida no exercício. Impacto orçamentário e financeiro. Receita corrente líquida prevista para 2021. Despesa total no exercício com a criação de cargos de enfermeiros e técnicos de enfermagem, R$ 71.131,89. Porcentagem, estimativa de gasto no exercício com a criação de cargos de enfermeiros e técnicos de enfermagem, 0,20%. Receita corrente líquida prevista para 2022.
Despesa total do exercício com a criação dos cargos de enfermeiros e técnicos de enfermagem. R$ 193.317,84. Estimativa de gastos no exercício com a criação dos cargos de enfermeiros e técnicos de enfermagem, 0,63%. Receita corrente líquida 2023, R$ 32.154.700. Despesas total no exercício com a criação dos cargos de enfermeiros e técnicos de enfermagem, R$ 202.017,14. Porcentagem. Estimativa dos gastos no exercício com a criação de cargos de enfermeiras e técnicos de enfermagem, 0,62%. Observa-se, portanto, que o percentual estimado das despesas para exercícios correntes, mas os dois exercícios subsequentes é inferior ao permitido pela Constituição Federal, em especial pela Lei Orçamentária 101 de 2000. Por fim, como ficou demonstrado nos quadros acima, declaramos existir recursos suficientes para subsidiar as despesas com a criação dos cargos de enfermeiros e técnicos de enfermagem, objetivo deste projeto de lei, e o parecer do setor contábil. Bueno Brandão, 9 de agosto de 2021. Isabel Cristina de Moraes, contador. Em discussão, em primeiro turno, projeto de lei complementar número 036/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. A intenção do projeto de lei complementar criar mais 2 cargos na área de enfermagem e mais 4 cargos na área de técnico em enfermagem. A justificativa é a presença da Covid, tá? A pandemia. Quando a gente dá um pulo na lei complementar 1590, que é a estrutura organizacional da prefeitura, nós encontramos para provimento efetivo 7 técnicos em enfermagem e 1 cargo de enfermeiro. Se a gente analisar esses números, o cargo de enfermeiro realmente está aquém dos técnicos de enfermagem. Não estou aqui relacionando, por hora, os técnicos e os enfermeiros de PSF, apenas dos de provimento efetivo. Porque os de PSF são de processo seletivo. Então, 7 técnicos de enfermagem para 1 enfermeiro. Então, há uma certa disparidade. Mas, quando a gente olha primeiro pela justificativa, nós notamos que traz a pandemia. A pandemia, ela teve início por volta de 20 de março de 2020. O município, como eu já falei, ele tem 7 vagas de técnicos de enfermagem. Mas quando a gente vai no portal da transparência da prefeitura e a gente faz um estudo breve, o município trabalhou de março de 2020 até 18 de março de 2021 com 6 técnicos em enfermagem. Ou seja, sempre teve uma vaga para poder contratar mais um servidor. Ou seja, durante 1 ano de pandemia, e quantos apuros que todos passaram nesses 365 dias, teve uma vaga em aberto. Chegou em 18 de março, a prefeitura contratou o 7º técnico de enfermagem. Completou-se o quadro da lei complementar. Então eu vejo que, nesse caso, a justificativa da pandemia se fragiliza.
Por 2 motivos. O porquê se passou 1 ano de pandemia com apenas 6, sendo que tinha mais uma vaga. Ademais, o projeto chegou para nós votarmos em agosto, que graças a Deus, a pandemia, já vou aqui repetir novamente, ela vem arrefecendo muito pelo avanço da vacinação. Então, é uma outra situação que fragiliza a justificativa do projeto. Então, vou repetir, por que passou-se 1 ano de pandemia, inclusive os tempos mais graves, foi principalmente na metade de 2020 e início de 2021, faltando uma vaga para ser completada. E agora, em agosto, quando a pandemia vem se arrefecendo, pedir mais 4 vagas. Isso é a justificativa. Mas eu preciso ter também uma análise cuidadosa dentro do escopo do projeto. Não somente a justificativa agora. Quando eu olho o artigo 2º, fica o Poder Executivo autorizado a contratar em caráter emergencial para atender a necessidade temporária e de excepcional interesse público para o combate e enfrentamento da pandemia, pelo período que perdurar o estado de calamidade, ele foi prorrogado até 31 de dezembro, em saúde, até que houver a exigência imprescindível para o enfrentamento da emergência. Servidores para ocupar as vagas previstas no artigo 1º desta lei, em decorrência do atendimento de saúde pública municipal. Essa é a redação do nosso artigo 2º aqui em análise. Mas a gente não deve não observar, a gente deve ficar atento ao parágrafo único do artigo 2º. Aplicam-se as disposições, da Lei 2.228 de 2018, às contratações ora autorizadas. Então, nós vamos autorizar a criação de 4 técnicos de enfermagem e mais 2 enfermeiros. E o que diz a Lei 2.228? A Lei 2.228 fala que os servidores contratados eles podem permanecer por 30 meses no cargo. Ou seja, então o caput do artigo 2º está contrariando o seu parágrafo único. Ou seja, eu não estou aqui fazendo juízo de valor do projeto de lei complementar, nem de quem o elaborou e também do serviço a ser prestado. Mas conforme eu já puxei, a justificativa, ela se fragiliza. E ainda o projeto, o que nós vamos autorizar no projeto? Nós vamos autorizar uma contratação temporária ou nós vamos autorizar uma contratação por 30 meses? Eu não posso desobservar esse parágrafo único. De jeito nenhum. Se, dessa forma, é questionável. Como que a gente vai depois questionar? Ah, não, mas vocês autorizaram pelo parágrafo único. Por esse motivo que eu assinei no parecer contrário. No parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais, como vice-presidente, eu fui ao contrário. Porque quando eu recebi o projeto, eu já bati o olho e fui lá na Lei 2.228. Essa lei é a compilação das contratações conforme ao artigo 37 da Constituição Federal. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Esse projeto aqui, né, complementar, é de grande importância para o nosso município, né, porque ainda estamos atravessando fases difíceis da pandemia, né? Já perdemos amigos, perdemos parente, então a pandemia continua e está, não digo alastrando, mas ela continua. Então eu vejo a grande importância desse projeto nesse momento. E eu entendo que em 2020, quando a pandemia começou, os nossos enfermeiros e técnicos de enfermagem atravessaram aquele período, né, não tão desgastante como agora, né, que agora eles estão realmente cansados,
por isso o aumento de enfermeira e técnico de enfermagem, porque a pandemia continua. Mas o ano passado, eles não estavam, talvez, tão cansados, né, como estão agora, sem, às vezes, poder tirar férias, sem ter outro para ficarem no lugar. Realmente é de grande importância, sim, para o nosso município, a contratação desse pessoal na saúde, porque sabemos que a pandemia em Bueno Brandão ainda está levando amigos nossos e parentes. É de grande importância, sim, para o município esse projeto. Com a palavra, o vereador Danilo Alberto Amâncio Costa. Bom, eu entendo esse projeto, eu sou favorável. Entendo que o prefeito foi eleito e ganha salário para tomar decisões. Aqui nos foi enviado que a prefeitura arrecadou mais de 33 milhões no ano passado e tem uma previsão de 41 milhões e 500 esse ano. O limite pessoal é 54%, aqui está com 43% em 2020. Quando nós estivemos na prefeitura, a arrecadação era bem menor, 18 milhões, 17.500. Nós estávamos por volta de 50%, 51%, 49%. Né? Passei muito sufoco para fechar, né, abaixo dos 50%, para não ficar próximo dos 54%. Então, esse é um ponto importante a ser, né, avaliado. Mas no que se diz a saúde, a pandemia, tudo que vier para somar, para ajudar, é de muita importância. Essa pandemia, né, notado por todos, que ela está recuando aos poucos, pela vacinação, que não é 100%, mas também porque cada dia que passa, um número maior de pessoas estão sendo contaminadas, né, e graças a Deus a grande maioria se cura e fica imune. Existem alguns casos de reincidência, mas são raros, então ela vai diminuir. Só que temos que observar que depois dessa doença, muitos deles ficam com sequelas, que precisam de cuidados médicos. Nós temos que observar, e sempre defendi isso, a saúde, que o Brasil está deixando de ser um país de jovens para ser um país de idosos. E eu sei na pele o que é um idoso, principalmente acamado, né, o empenho que você tem que ter, o gasto, a atenção, o trabalho que dá. Não é isso? Então, tudo que vier para a saúde, somar na saúde em recurso, em material, em pessoal, é muito bem-vindo, né? Vem somar a qualidade da melhor maneira que a gente pode desejar para a nossa cidade, para os nossos munícipes. Né? Bueno Brandão faz inveja a muitos municípios no sentido de saúde, né? Pela parceria da prefeitura com o hospital, mas, como sempre digo, tudo que é feito ainda é pouco, precisa ser feito muito mais. Então, se temos esses funcionários, se eles estão cansados, estressados, passaram esse período longo, né, e agora temos que continuar dando essa atenção ao pessoal. E o Executivo entende que precisa de mais funcionários para suprir e dar esse atendimento, né, cada vez melhorado à população. Nós acho que temos que, né, acompanhar e ser favorável, e apoiar e dar todo apoio mesmo, né, à saúde, no que vier para melhorar cada vez mais. Sempre defendi, né, acreditamos que a saúde de Bueno Brandão melhorou muito, sempre foi boa, melhorou muito e está melhorando mais ainda. E vamos trabalhar para que cada vez ela fique melhor, atenda melhor as pessoas em todos os aspectos, em todos os sentidos, né, em todas as ocasiões, porque só sabe o que é ter um ente querido doente quando você está no hospital. Fica uma semana lá na porta do hospital, você passa, você, né, vê um amigo, o que está acontecendo, o que você está fazendo aí, o que na família, aí que você fica sabendo, né, a tristeza é tão grande, né? Quando a gente passa períodos longos, graças a Deus, sem ter nada de preocupação com a saúde na família da gente, a gente parece que não existe, mas que, né, não tem importância o hospital, não tem importância as ambulâncias, os médicos, né? Mas quando a gente está ali na pele, a gente realmente vê, né, como é bem tratado, como os nossos profissionais aqui trabalham de forma, né, impecável, né, com a nossa população. E isso tem que melhorar mais ainda. Então, eu acredito que esses novos funcionários vão somar e trazer um amparo aos nossos, né, pacientes, né, de uma forma melhor. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Cláudio Aparecido Borba. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Boa noite. Em visita que fizemos, né, ao hospital, verificou-se lá, né, foi nos repassado, né, a exaustão e já as segundas férias vencidas
de muitos dos funcionários de lá, né? Essa pandemia foi algo sem previsão. A princípio, falava assim 3 meses, 6 meses, e foi só prorrogando. Estamos hoje com 1 ano e meio de pandemia e ainda não sabe. Graças a Deus está se arrefecendo, mas ainda sem previsão nenhuma, para sempre prorrogando esse período de calamidade. Então, esses funcionários que estão trabalhando, eles se dedicaram, eles se dispuseram a não tirar férias, né? Isso falando dentro do hospital, mas creio que seja a mesma coisa dentro do quadro da prefeitura. Eles se dispuseram a não tirar férias, estão com as segundas férias vencendo, né? E foi o que o hospital nos pediu para que aumentasse o repasse, para eles contratarem mais funcionários para dar as férias a esses funcionários de segundas férias vencidas. E complementando o que o vereador Danilo falou, em visita, eu e o presidente Joaquim fizemos ao CETRIM, o aumento no caso, sequelas do Covid, foi de um enorme impacto ali no CETRIM, que cuida dessa parte de fisioterapia e entre outras sequelas que ficaram lá, né? Então, infelizmente, né, por essa questão de saúde, mas visando muito lei, às vezes a gente fica muito em cima de algumas leis e muitas interpretações, a gente esquece do ser humano, né? Uma visão pessoal. A gente tem que procurar ver o ser humano, porque a dificuldade tanto de quem está sofrendo pela doença, como a dificuldade de quem está os atendendo. Então, mesmo a gente podendo ser cobrado por essas interpretações da lei, eu acho que a gente deve aprovar por essas questões que acabam, a gente que vive em comunidade, a gente que conhece todas as pessoas, vive em uma cidade pequena, conhece todo mundo e fica sabendo das situações das pessoas, a gente tem que parar não pode olhar superficialmente por cima. A gente tem que ir a fundo e conhecer a realidade, né? Mesmo a gente podendo ser cobrados, né, nessas interpretações das leis, mas a gente deveria, sim, aprovar essa lei. Me permite uma parte, senhor vereador, por gentileza? Então, assim, eu acho que aqui o debate é válido, mas nós não podemos misturar a criação desses cargos com o hospital. Esses cargos são da prefeitura. Como bem relacionado por Vossa Excelência, o hospital já demandou mais valor para poder contratar e fazer e dar as férias merecidas para os servidores. Isso daqui a gente está falando de contratação da prefeitura. E não tem como fazer a cessão para o hospital, nesse caso. É diferente. Ademais, a interpretação da lei, nesse caso não há interpretação. A lei, ela é rígida. Ela está aberta, ela está clara. Não tem interpretação. 15 meses, prorrogáveis por mais 15. Aqui, nesse caso, o que eu pontuei, não há interpretação, há inconsistência do caput com o parágrafo único. Não tem essa, não tem como afugentar dessa inconsistência. Ademais, a gente deve lembrar uma questão importante, eu já pontuei, e eu não consigo ter a resposta, o porquê que se passou um ano com um cargo vago na pandemia. Outra questão importante, que eu não pontuei, que eu esqueci, mas nós temos, parece que nós só temos 7 técnicos de enfermagem e 1 enfermeiro. Sim, do caráter efetivo, mas quando a gente vai nos PSFs, nós temos mais 4 enfermeiros de PSF. E mais 4 técnicos de enfermagem. Olha, o município hoje, ele detém hoje, se eu pegar o caráter temporário e o caráter efetivo, nós temos 11 técnicos de enfermagem e 5 enfermeiros, só da prefeitura, não estou aqui falando do hospital. Claro que tem um enfermeiro, um técnico de enfermagem aqui que trabalha junto do hospital. O debate é válido, mas a inconsistência do projeto de lei não tem como fechar os olhos. Não tem.
Isso, e mais, a minha preocupação aqui, não é um caráter pessoal. Isso aqui é um caráter coletivo, por quê? Olha o tamanho do impacto orçamentário financeiro depois. Isso daqui vai ser pago com dinheiro público. Então, não é caráter pessoal, é caráter coletivo. Não tem, nesse caso, não tem como fazer uma interpretação. Concordo com Vossa Excelência que certos trechos de lei a gente cabe muita interpretação. Mas nesse aqui da Lei 2.228 não é interpretativo. Obrigado pelo espaço. Na minha posição aqui, né, a gente é amparado, né, por um setor jurídico que nos orienta. Né? Sempre quando a gente tem alguma dúvida disso, a gente se procura e eles nos orientam sobre essas interpretações, porque eu não me julgo capaz de interpretar uma lei porque eu não estudei para isso. Né? Eu sou formado em matemática, para mim é mais números, e interpretação de lei eu não posso aqui afirmar em nada. E também a prefeitura não vai mandar para a gente aqui, a gente pode achar sim vários erros de digitação ou outra coisa, não vai mandar nada se não seja amparado por um setor jurídico também. Mas, na minha opinião pessoal, muitas vezes, se a gente for interpretar demais leis, né, não falando em si, a gente esquece do ser humano. E aqui a gente foi eleito por ser humano, né, e, no momento, é isso que é a minha opinião, sobre os funcionários que os atendem e as pessoas que são atendidas, que são acometidas por essa doença, que é bastante séria. Obrigado, senhor presidente. A parte, senhor. Eu queria complementar aqui que, no meu entendimento, o grande êxito da saúde municipal vem com a complementação dos trabalhos oferecidos pelo hospital. A saúde municipal e o hospital trabalham juntos. Haja visto que, desde antes de eu participar da prefeitura, depois, e durante e depois, o município cede vários funcionários para o hospital, de todos os segmentos, entre motoristas, enfermeiros e tudo mais, para complementar o pessoal. É uma somatória. E esses cargos são temporários, se eles forem preenchidos dentro da necessidade nesse tempo, muito bem. Se não foi, quando eles vencerem, se haver necessidade, passa a ser definitivo, efetivo, não é isso? Então, nós não podemos deixar de suprir, né, vagas para funcionários para cuidar da saúde, não é isso? E se tem o parecer jurídico favorável, como falou muito bem, né, o vereador Cláudio, eu também concordo. Se o parecer é favorável, então, juridicamente está ok, eu estou a favor da lei. Queria solicitar ao nobre vice-presidente que assuma a mesa para eu poder fazer o uso da palavra. Passo a palavra ao vereador Joaquim Assis dos Santos. Boa noite aos nobres colegas, boa noite ao Berguinho, ao Fernando Costa, que nos brindam com a sua presença, aos nossos assistentes das redes sociais que estão acompanhando a gente, meu boa noite. Eu, observando a colocação do nobre vereador Antônio Marcos, da vereadora Selene, do vereador Danilo, do vereador Cláudio, eu faço as minhas considerações. O vereador Antônio Marcos, ele é um vereador muito atento às leis. E quero só lembrar que o vereador, agora há pouco, salientou, né, que a pandemia vem diminuindo, vem arrefecendo, e com o avanço da vacina. Né? A vereadora Selene falou das enfermagens, o vereador Cláudio falou das enfermagens, e o vereador Danilo disse que o prefeito foi eleito e ele prima pelo bom desempenho do gasto público. E não passa nunca, eu acredito, não passa também pela minha cabeça que o departamento jurídico da prefeitura, ele ia mandar um projeto inconsistente para nós. Depois de passada pelo departamento jurídico, o prefeito faz a justificativa e envia à Câmara de Vereadores. Ao chegar na Câmara de Vereadores, o nosso departamento jurídico, ele avalia
ele lê o projeto e passa para as comissões. As comissões, né, me parece que o nobre vereador já citou que ele não aprovou pelas comissões, né, mas as outras comissões aprovaram. Eu também não vejo como a gente poderia errar no voto de uma necessidade que a justificativa fala. A pandemia, ela vai até 31 de dezembro, pode ser prorrogada. Claro que a gente pede a Deus para iluminar e guardar, cada vez diminuir mesmo, e o avanço da vacina melhorando, né? Continua melhorando, continua avançando, e a gente fica contente e, ao mesmo tempo, triste de, às vezes, um projeto de uma contratação da enfermagem, que hoje nós temos relato. Nós tivemos relato, todos nós juntos, da dificuldade que as enfermeiras passam por trabalhar na tenda do Covid. É angustiante, porque é um ser humano que está trabalhando ali com pessoas que chegam com problemas seríssimos, tem uns que são transferidos, uns melhoram, outros não vêm. Algumas famílias não têm a mesma felicidade, têm a infelicidade de perder um parente, de perder um ente querido. Então, nesse momento, cabe a nós, vereadores, legislar, votar. O meu voto, como eu, pelo projeto de lei complementar, eu voto, claro que meu voto será favorável. Mas aqui eu peço aos nobres colegas aqui, que a gente analise da forma que o vereador Danilo falou aqui. O departamento jurídico da Prefeitura e da Câmara jamais ia fazer a gente errar. Embora o entendimento do vereador Marcos seja louvável, plausível, né? É um vereador atento às leis, mas eu não consigo ver uma inconsistência num projeto desse, que hoje a gente vê com prazo de validade, e mesmo que a pandemia acabe em março do ano que vem, ou em abril ou maio, o decreto acabe, com certeza o prefeito não vai ficar com funcionário. Não vai, porque aqui está bem escrito aqui na justificativa, por quanto tempo durar a pandemia. Né? Então, era o meu esclarecimento, quero agradecer a todos, e vamos lá. Permito, o vereador Marcos, por favor. Obrigado. Deve lembrar bem, isso daqui nós não estamos falando de contratação temporária. Quando a gente olha o artigo 1º, isso aqui é provimento efetivo. Uma vez criado os cargos, não se trata de mandar embora o que quiser. Isso aqui é provimento efetivo. Contrato temporário depois torna efetivo. Não, isso aqui é contrato, isso aqui é provimento efetivo. É o artigo 1º. Sim, sim. Faz parte da Lei Complementar 1590 de 2005. Né? E, com todo respeito, nós aqui já tivemos que corrigir projetos de lei, inclusive, que vieram da Prefeitura, que nos deram muita dor de cabeça. E, com todo respeito a quem fez. Vou aqui citar um exemplo. A área da saúde, o dos agentes comunitários de saúde. Uma labuta desde janeiro. O senhor tem lembrança. Quantas discussões no bom sentido nós tivemos aqui? E depois o outro, que veio acumulando o percentual de correção de 2020 para 2021 em desobediência à Lei Complementar 173 de 2020, a Lei do Covid. Então, eu não vou começar aqui, porque senão eu vou fugir do assunto. Me desculpe, não é bem assim, não. Sim. Obrigado. Eu agradeço o vereador Marcos e é o que eu tinha para falar. Muito obrigado a todos. Uma parte, por favor. Fique à vontade, vereador Danilo. Então, quando se diz o ponto aí de criando cargos efetivos, quando nós assumimos a prefeitura, nós fizemos uma reforma no quadro de funcionários, e, se eu não me engano, era 14 ou 15 departamentos. Nós reduzimos, extinguimos vários cargos, inúmeros cargos, reduzimos para 10 departamentos. Não é isso? Foi feito projeto de lei, mandou pela Câmara, tudo mais. Ou seja, um prefeito, né, com toda a sua concepção do bem-estar da população, se ele achar que não é necessário, né, uma quantidade de funcionários no andamento, hoje a demanda da saúde é muito grande, na educação amanhã pode ser maior, outro departamento ser menor, ele pode fazer uma reforma no quadro de funcionários, criar novos cargos e extinguir inúmeros cargos. Eu vejo dessa forma, né, dependendo da demanda e como vê o prefeito a situação que está na frente dele, não é isso? Então, obrigado, senhor presidente. Peço que retorne ao presidente Joaquim Assis dos Santos. Obrigado, vereador.
Mais alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 036/2021, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, projeto de lei complementar número 036/2021. Como vota o vereador Antônio Francisco Eliodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Não. Como vota o vereador Aristeu Brolese Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador Joaquim Assis dos Santos? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Suelene Almeida? Sim. O projeto de lei número 043/2021 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis, com 1 voto contrário do vereador Antônio Marcos Martins. Desculpa. Outro nome? Desculpa, o vereador secretário Leandro acabou de me informar que é o projeto de lei complementar número 036/2021. O projeto de lei complementar 036/2021 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis e 1 voto contrário do vereador Antônio Marcos Martins. Leitura pelo secretário da indicação número 119/2021 da vereadora Suelene Almeida. Excelentíssimo senhor presidente, a vereadora que esta subscreve, no termo do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal providência no sentido de estudar a possibilidade de se proceder à manutenção e melhorias no acesso do bairro Bom Jardim em Cascavel. Jardim. Bom Jardim em Cascavel. Não é Bom Jardim, é Jardim. Ah, desculpa. Justificativo. Tal solicitação é de extrema importância e se faz necessário, pois reflete os anseios dos moradores que solicitam a manutenção da mencionada estrada. Plenário, vereador Jorge Borges de Paula, aos 16 dias do mês de agosto de 2021. Vereadora Suelene Almeida. Em votação em turno único, a indicação número 119/2021. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar, por favor. Aprovada por unanimidade. Leitura pelo secretário da indicação número 120/2021 da vereadora Suelene Almeida. Excelentíssimo senhor presidente, a vereadora que esta subscreve, no termo do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal providências no sentido de estudar a possibilidade de elaboração para o exercício de 2021 de projeto de lei que vise a isenção de pagamento do IPTU dos proprietários de um único imóvel urbano, não podendo ter outros imóveis em zona rural, que possuam renda familiar ou inferior a um salário mínimo, escrito no Cadastro Único do Governo Federal, que comprove baixa renda familiar. Justificativa. Há em nosso município várias famílias carentes, que não conseguem proporcionar de forma adequada o sustento dos seus filhos e, por consequência, não conseguem suportar a carga tributária que lhes é imposta. Plenário, vereador Jorge Borges de Paula, aos 16 dias do mês de agosto de 2021. Vereadora Suelene Almeida. Em votação em turno único, a indicação número 120/2021. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Leitura pelo secretário da indicação número 121? 121 da vereadora Suelene Almeida. Não, ainda não. Leitura pelo secretário da indicação número 122 da vereadora Suelene Almeida. É 121 do Lino. Oh, desculpa então, vereadora. Me desculpe, perdoa. É.
Votação em turno único da indicação número 121/2021 do vereador Aristeu Brolese Filho. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que esta subscreve, no termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal providência no sentido de estudar a possibilidade de se proceder à execução de manilhamento no bairro Santa Rita, nas proximidades da residência do senhor Donizete Porfírio. Justificativo. Tal solicitação se faz, pois proporcionará melhor escoamento das águas em períodos chuvosos, diminuindo o transtorno e melhorando as condições de trafegabilidade. Plenário, vereador Jorge Borges de Paula, aos 16 dias do mês de agosto de 2021. Vereador Aristeu Brolese Filho. Em votação em turno único, a indicação número 122/2021 do vereador Aristeu Brolese Filho. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar, por favor. Aprovada por unanimidade. Leitura pelo secretário da moção número 21. 122, né? Desculpa, vereador, novamente, é que eu fiz confusão aqui por duas vezes aqui. É a indicação número 122 do vereador Aristeu Brolese Filho. Foi aprovada por unanimidade. A 121? Não, 122. Vai ler agora. Sim. Ô, Silvana, faz favor um pouquinho. Veja daqui. Aqui, ó. Está 120, 120. 120. Foi isso? Você está fazendo essa aqui agora. É essa aqui. Essa. Leitura pelo secretário da indicação número 122/2021 do vereador Aristeu Brolese Filho. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que esta subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal providência no sentido de estudar a possibilidade de se proceder ao cascalhamento na estrada rural do bairro Piqueiras, próximo à residência do senhor Lázaro Januário. Justificativa. Tal solicitação se faz, pois proporcionará melhores condições de trafegabilidade, diminuindo os transtornos dos moradores locais, quando do escoamento da produção agrícola e quando da necessidade de deslocamento. Plenário, vereador Jorge Borges de Paula, aos 16 dias do mês de agosto de 2021. Vereador Aristeu Brolese Filho. Em votação em turno único, a indicação número 122/2021. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Leitura pelo secretário da moção número 21/2021 do vereador Joaquim Assis dos Santos. Senhores vereadores, o vereador que esta subscreve propõe que, após a tramitação regimental, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Geraldo de Assis Ferreira, mais conhecido como Geraldo do Joaquim Zelão, ocorrido no dia 13 de agosto de 2021, no município de Pouso Alegre, Minas Gerais. Propõe ainda que, de decisão da Casa, se dê conhecimento à família lutada. Plenário, vereador Jorge Borges de Paula, aos 16 dias do mês de agosto de 2021. Vereador Joaquim Assis dos Santos. Em votação em turno único, a moção número 21/2021. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.